O seguinte experimento busca evidenciar algumas propriedades da luz, e o grupo que o realizou é formado pelos estudantes Tiago, Iago e Nicolas. Em primeiro lugar, é muito importante entender o que é a luz. E a melhor resposta para essa pergunta é depende. Bom, no final do século XVII, Isaac Newton propôs que a luz fosse formada por corpúsculos. O renomado cientista explicava satisfatoriamente diversos fenômenos luminosos com sua teoria mecânica, e dentre esses fenômenos a gente tinha a reflexão e a refração da luz. Newton também chegou a descrever a difração com sua teoria, porém, à medida que mais experimentos foram feitos, a constatação do comportamento ondulatório da luz ficou mais evidente. Dentre os principais fatos, os padrões de interferência luminosa se destacam. A teoria ondulatória da luz ficou mais rebuscada com o desenvolvimento do eletromagnetismo de Maxwell, por volta ali de 1865. Maxwell provou, com suas equações, que a luz é uma onda eletromagnética. Todavia, o desenvolvimento da física quântica possibilitou a elaboração de experimentos novos que questionaram essa natureza ondulatória da luz. O mais evidente é o efeito fotoelétrico, que só pode ser explicado tendo em vista a luz como corpúsculo, como um conjunto de corpúsculos, que começaram nessa época a serem chamados de fótons. Tal efeito foi explicado por Einstein ali em 1905, que muniu-se das ideias de Planck sobre a quantização de energia. Portanto, atualmente, entende-se que a luz possui um comportamento dual, isto é, em algumas situações são mais bem descritas se ela for vista como uma onda, enquanto em outras situações se ela for vista como um conjunto de partículas. Então, depois dessa breve contextualização, o seguinte relatório estuda fenômenos que relacionam com a luz como onda. E ao longo do vídeo pretende-se explicar os seguintes fenômenos: a difração e a interferência de ondas. E por fim, calcular o diâmetro de um fio de cabelo com a luz. Bom, a montagem do experimento é a seguinte: a gente tem uma fonte de luz, um anteparo, onde essa luz é observada, e entre a trajetória da luz a gente tem um obstáculo. Esse obstáculo, no meio da trajetória do laser, ele foi variado pelo grupo. E a partir de agora a gente vai estudar como que a luz se comporta para diferentes obstáculos. Para a realização do experimento, é importante entender o que é uma interferência de onda. A interferência de onda é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram no mesmo ponto do espaço e se superpõem, ocasionando uma nova onda que pode ter amplitude maior ou menor que as ondas individuais, assim podendo ocasionar em dois tipos de interferência: construtiva, que ocorre quando as cristas de duas ondas se encontram, ou seja, quando elas estão em fase, e destrutiva, que é quando a crista de uma onda encontra o vale de outra, ou seja, quando elas estão fora de fase. Outro efeito importante é a difração, que é um efeito característico de fenômenos ondulatórios que ocorre quando a parte de uma frente de onda é bloqueada, fazendo com que a onda se espalhe e sofra interferência. Esse efeito é mais evidente quando a onda encontra um obstáculo ou uma abertura cujas dimensões são comparáveis a seu comprimento de onda. Analisando alguns casos, o primeiro caso que podemos analisar é a difração por uma fenda, que as ondas que atravessam uma fenda estreita produzem um padrão de difração caracterizado por um máximo central intenso e vários máximos secundários, separados por mínimos. Os máximos ocorrem onde a interferência é construtiva, enquanto os mínimos são resultados de interferência destrutiva. Quanto menor a fenda, maior será a difração. A difração por uma abertura circular produz um máximo central e anéis de máximos e mínimos concêntricos, formando o padrão conhecido como padrão de difração de disco de Ayre. O ponto central brilhante é chamado de disco de Ayre, que corresponde ao máximo de intensidade, resultado da interferência construtiva das ondas que passam pela abertura. Ao redor aparecem anéis de interferência, formados pela alternância entre interferência construtiva e destrutiva. Os anéis mais próximos do centro são mais brilhantes e espaçados, com a intensidade diminuindo à medida que se afastam do centro. A largura do disco central e a separação entre os anéis dependem do comprimento de onda da luz incidente e do diâmetro da abertura circular. Quanto menor a abertura ou maior o comprimento de onda, mais espalhado será o padrão de difração. O último caso de difração que iremos comentar será a difração por duas fendas. Ao passar uma onda por duas fendas estreitas, paralelas e muito próximas uma da outra, produz um padrão de difração de série de faixas alternadas de máximos e mínimos. O padrão de duas fendas é caracterizado por múltiplos máximos de interferência, que são igualmente espaçados e mais uniformes em intensidade do que no caso de uma única fenda. Para calcular o diâmetro do fio de cabelo, nós utilizaremos a luz. Mas antes, para entender como será feito o cálculo, precisamos falar sobre o princípio de Babinet. O princípio de Babinet é um conceito em ótica que afirma que a difração causada por um obstáculo em uma onda luminosa é equivalente à difração causada por uma abertura de forma complementar à do obstáculo. Ou seja, se substituirmos um objeto opaco por uma abertura com a mesma forma, o padrão de difração produzido pela onda será quase idêntico, exceto pela intensidade da luz no ponto central. Analisando um exemplo, o padrão de difração observado
quando a luz incide sobre uma superfície com uma estrela recortada é semelhante ao padrão obtido quando a luz incide sobre seu complemento, que seria a superfície com o formato da estrela preenchido e o restante recortado. Esse é o esquema da situação, onde A é a fenda do tamanho do fio de cabelo. Então, nessa imagem a gente substitui pelo princípio de Babinet o fio de cabelo pela fenda A. Pelo fenômeno de difração, sabemos que essa luz vai sofrer alguns desvios. Na imagem destaca-se um desvio de ângulo θ e dois pontos de interferência construtiva. A distância entre os pontos de interferência construtiva é x, e por semelhança de triângulos, a gente consegue relacionar o seno de θ com a tangente de θ. Esse triângulo verdinho, aqui bem pequeno, na entrada da fenda. Bom, como θ é pequeno e a seguinte aproximação é tão melhor quanto menor foi o θ, a gente consegue igualar a tangente de θ com o seno de θ e com isso obter a seguinte equação. É essa equação que a gente vai tratar para encontrar A, que é o diâmetro do fio de cabelo. Esse modelo explicado, construído pelo grupo, é um modelo linear, onde a gente consegue relacionar x e n para uma reta. Então, um gráfico será traçado de x por n e o coeficiente angular desse gráfico obtido. Com o coeficiente angular, conseguimos encontrar o diâmetro do fio de cabelo. O resultado obtido das medidas a 4,97 metros de distância do alvo foram os seguintes. Nós também coletamos pontos a 47 centímetros do alvo. Pode-se perceber que o resultado obtido desses pontos é bem menos preciso do que o resultado a 5 metros de distância. É importante dizer que para cada medida de nx, a gente consegue, por essa expressão, encontrar o diâmetro do fio de cabelo. Aqui, a metodologia de encontrar o coeficiente angular da reta torna as medidas mais precisas. Ou seja, de uma certa forma, a gente considera o diâmetro calculado para cada ponto medido pelo grupo.